Fala, minha gente, estamos de volta com mais um programa do Pode Sondar aqui no CIOSP 2024, dentro do estande da Cuser. E quem nós trouxemos aqui, Renata? Débora Heller e Roberta Banhatori. Aê! Bom, gente, a gente se conheceu lá no MEPB, que foi o congresso do Meeting de Envelhecimento Precoce Bucal, que tivemos essa semana com o Paulo Vinícius Soares. E foi muito legal, sua aula foi maravilhosa, sua participação foi maravilhosa. E a gente adorou, e a gente nunca falou sobre o tema saliva no nosso programa, que é um assunto que a gente deveria estudar mais, a gente deveria aprender mais, as pessoas deveriam saber mais sobre isso. Então aqui a gente só vai dar uma pincelada, só para deixar esse gostinho, ácido ou não, de saliva. Dar água na boca. Dar uma aguinha na boca para vocês, para depois a gente fazer um programa para falar sobre esse assunto. Então, assim, primeiro eu queria que você falasse sobre a associação da CEPB com a saliva e depois a Roberta vai entrar ali num próximo tema. Por favor. Com certeza. Primeiro, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite. Sou fã do podcast de vocês, acompanhando. E, com certeza, a saliva hoje e sempre, né, ela é essencial para o sucesso de qualquer consultório odontológico, de qualquer dentista. A saliva é o nosso grande escudo protetor da nossa cavidade oral. Então, quando fala em saliva e CEPB, a saliva é o fator biológico mais importante na proteção da corrosão dentária. Por isso que todos os dentistas que estavam presentes lá no meeting, por isso que o professor Paulo Vinícius fez questão de trazer um dia falando sobre saliva. Não tem como tratar CEPB sem abordar o fluido oral que está protegendo este paciente de desenvolver a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Então essa saliva, ela protege os tecidos orais do nosso paciente. Por isso que todos nós dentistas precisamos passar a olhar esse fluido. E são avaliações que a gente faz no dia a dia do nosso consultório. Quando a gente vai no médico, ele não mede a nossa pressão arterial? Sim, rotina. Então, a partir de hoje, rotina do dentista, fazer a avaliação salivar de todos os seus pacientes. Daí sim, nós estaremos atuando em prevenção. Diagnóstico mais eficiente através da saliva, nós vamos ter tratamentos de maior sucesso, mantendo a saúde dos nossos pacientes por mais tempo. Sim. E muito aí... legal. E agora o negócio é que o dentista às vezes não sabe, né? E aí é por uma falta de informação ou não buscar, porque a gente está focado na técnica da dentística, a gente está focado, né, na técnica da pério, do implante, e a saliva é sempre deixada de lado, né? Eu só me lembro, pelo menos, do que eu, na faculdade, era o teste salivar, que você mastigar lá aquele chicletinho, o paciente cuspia e você tinha aquele teste de quantidade de saliva, se era boa, né? A celometria estimulada. Celometria. Exatamente. Aí, tá vendo? Nem o nome eu sabia. Ó, viu? Não, é porque você não foi no MEPB. Não, mas pode falar, é o fluxo salivar estimulado. Então, é quando a gente dá para o paciente mastigar, pode até ser uma goma de mascar, mas sem sabor, porque tu quer fazer o estímulo mecânico, ou para fio, então tu faz o estímulo mecânico e daí tu mede o fluxo salivar desse paciente. Porque quando presente, o nosso paciente ele está protegido. Agora, quando o nosso paciente tem um fluxo salivar reduzido, ele está em maior risco de ter doença, como até no caso, né, da corrosão dentária. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre a CEPB. Então, é muito importante todos os dentistas fazerem essa avaliação, exatamente como tu lembra da época da faculdade. A gente só tem que trazer ela de volta para o nosso consultório e para o nosso dia a dia clínico. São 5 minutos. É super fácil, é simples. O custo para nós de material é zero. Nós já temos todo o material para fazer essa avaliação no consultório. Quem não tem um copinho na sala de espera? Todos nós. Quem não tem uma seringa para medir a quantidade de saliva? Todos nós. Então a gente já tem ali o material, basta adquirir o conhecimento, e por isso que eu parabenizo vocês. Por isso que vocês trazem aqui no Pode Sondar o conhecimento para o dentista. Então agora o dentista está pronto para fazer esses testes salivares, avaliar a saliva dos seus pacientes. E o que eu achei legal da aula é que ela mostra... eu não lembro o termo, mas é celometria em repouso ou habitual, né? Quando a pessoa em repouso, sem repouso, estímulo. Então é sem estímulo e depois com estímulo. E aí, para ver o quanto essa glândula está funcionando, porque às vezes é essa diferença que faz toda a diferença. Com certeza. E às vezes o paciente no nosso consultório, por mais que a gente tenta
tornar o ambiente o mais agradável possível, ele tá um pouco nervoso. É que nem eu aqui, pô, vocês me chamaram para falar aqui no Pode Sondar, então a minha boca tava um pouco mais seca. O nervosismo é normal, então isso é fisiológico. E no nosso consultório é algo semelhante. Então o paciente mais nervoso pode estar com um fluxo em repouso menor do que o que ele tem no dia a dia dele. Por isso que é importante a gente fazer os dois exames. O fluxo salivar ou cialometria em repouso e o estimulado, para ver exatamente o que tu disse aqui, ver a função dessa glândula, a resposta dessa glândula ao estímulo. Exatamente. Muito bom. Foi muito legal, eu amei aquela aula. Ai, que bom, fico muito feliz. E aí, Rô, eu queria que você fizesse, então, essa associação. Primeiro explicasse, porque a gente tá falando CEPB, MEPB aqui, né? A galera deve tem gente que não sabe e tá falando, mano, que é isso? Então, eu queria que você explicasse pra gente. Eu ia falar quase um explicar, sei lá o que eu ia falar aqui. Explicasse pra gente o que é a CEPB, resumidamente, ali, o que é a sigla e como que isso está cometendo hoje em dia a população, porque hoje a gente tem um olhar diferente, né? E a associação da saliva com a CEPB. Bom, obrigada também, agradeço aí o convite. E na realidade, assim, a CEPB nada mais é que uma sigla, Síndrome do Envelhecimento Precoce Bucal, que eu gosto de dizer para os pacientes assim, que é como se você olhasse a boca do paciente, ela é mais velha que o RG. Dele mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tem 20 anos, mas ela tem uma boca de um idoso de 70 anos, né? Então, através de sinais e sintomas na boca, a gente consegue avaliar, né? O profissional que está ouvindo a gente pode ver através da polpa, que está mais envelhecida, através dos desgastes. Então, são alguns sinais que a gente verifica ali e que não tem origem somente bucal, né? Às vezes tem origem com o estilo de vida do paciente, a rotina mesmo. Então a gente tem que ir além. E a saliva, a resposta está na saliva, porque a saliva ela é responsável pela proteção da nossa cavidade oral, não só dos dentes, como também da nossa mucosa. Então, se a gente não tem uma saliva adequada em qualidade, em quantidade, em pH e tudo mais, né, nos parâmetros que a gente vê, avalia no teste, a gente vai ter um déficit nessa proteção dos dentes. E aí a gente começa a gerar uma agressão, uma corrosão ácida, que vai provocar a degradação da estrutura dentária aceleradamente, eu quase me enrolei também, por conta dessa falta de proteção que a gente tem, que a gente teria, teoricamente, que ter através da saliva, né? Sim. Exatamente. Inclusive, lá no MEPB, no Meeting do Envelhecimento Precoce Bucal, a gente mostrou os fatores de risco da CEPB, dessa síndrome. Então, por exemplo, distúrbios psíquicos, distúrbios de sono, distúrbios gastrointestinais. E a saliva, ela está modulando todos esses fatores. Eu falei aqui da ansiedade de falar aqui no Pode Sondar, reduz a salivação. Então, distúrbios psíquicos, menos salivação. Inclusive, alguns ansiolíticos também têm elas têm esse efeito colateral de reduzir a produção de saliva. A relação gastrointestinal e saliva é algo que a gente sabe há décadas e é muito comum no paciente com boca seca ter distúrbios do sono. Então a saliva, ela está modulando todos os fatores de risco da CEPB. Por isso, hábitos alimentares também. Exato. Com certeza. Os hábitos alimentares, né? A alimentação, hoje tem estudos mostrando, dependendo da alimentação do paciente, a produção de saliva e o tipo de proteínas salivares é diferente. Olha que interessante. Sim. Nossa, a saliva é um negócio muito... que você pode detectar doença através da saliva, né? Muitas já antigamente menos, mas agora cada vez mais você faz teste genético pela saliva e você tem tudo isso e ela é sempre deixada um pouquinho de lado. Ela tem a história da capacidade de tampão para poder proteger, sim, que é né, reverter o ácido, falando assim a termos, né, mais fáceis de deixar a boca mais básica, não, mais neutra. Não sei se estou falando, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. Um dos testes principais que a gente costuma falar para a CEPB é o teste de capacidade de tampão, onde a gente vai ver a função residual dessas glândulas. A gente vê a capacidade da glândula de tamponar os ácidos ou da dieta, ou ácidos, né, consequentes do metabolismo, né, bacteriano dos açúcares fermentáveis. Então, a saliva, ela tem essa função muito importante de tamponamento e, como tu disseste, por muito tempo nós dentistas a gente queria afastar a saliva, mas agora o conhecimento e a ciência nos mostra, né? Não é? Pega o sugador e afasta.
E agora nos mostra o grande valor, o tesouro que é a saliva e trazer para perto, tanto para a proteção do nosso paciente e também como fluido diagnóstico. Hoje a gente tem aqui no Brasil teste de HIV pela saliva. Aqui no Brasil, quem assistindo que fez o teste de Covid-19 pela saliva, teste genético. Nosso paciente ele consegue ver risco de desenvolver doenças no futuro através do teste genético salivar. Eu fiz, caríssimo. Eu fiz também. Caríssimo, mas vale a pena, mas é legal. Muito Porque você bom, vê, né? você consegue ver, olha que louco, né? Porque quando grávida tem que tomar ácido fólico. E pela saliva, eu descobri que eu não metabolizo o ácido fólico pro metilfolato. Então, graças a esse teste, agora eu tomo metilfolato puro em vez do ácido fólico, porque o meu organismo não tem a capacidade de transformação. E foi a saliva que me disse isso. Obrigada. Beijinho, saliva. Viu? Perfeito, né? O depoimento perfeito e a gente recebe esse feedback diariamente dos pacientes. Muitas vezes pacientes, porque tem a parte farma, né? A parte de fármacos do teste genético. Muitas vezes pacientes que estão fazendo uso de um fármaco há muito tempo e viram pelo teste genético que eles têm o risco, né, de ter esse gene e de não estar, né, do remédio não estar funcionando para eles, falando assim de uma forma mais fácil. Perfeito. É muito legal. E aí, nossa, gente, peraí, me fugiu a pergunta. Eu ia fazer uma pergunta aqui. Lembrei. Quais são os outros testes que se fazem, que pode se fazer no consultório, né? Tem a celometria, tem o teste do fio, fiabilidade, que chama? De fiabilidade. E na aula, eu até fiquei com uma dúvida, mas eu até me fui tirar com ela e depois... Enfim, mas eu queria que você falasse aqui. Vai tirar porque, no programa agora. Não, porque... porque assim, ó... no teste de fiabilidade, a gente pode ver uma saliva mais mucosa ou mais serosa, né? Que é aquela mais pegajosa ou aquela mais que quebra, né? Que seria serosa. E a parótida, ela libera uma saliva mais serosa e a sublingual mais mucosa, tô certa? E as submandibulares e as menores, Mistas. né? São glândulas mistas. Então, aqui... Viu? Prestei atenção na aula. Olha, amei, quer dizer, fico feliz. E esse conhecimento, às vezes a gente pensa, não, mas isso é ciência básica. Mas é ciência básica que faz toda a diferença para o nosso dia a dia da clínica. Porque a gente entendendo as diferentes glândulas, os diferentes tipos, né, de proteínas que essas glândulas produzem. Então, quando tu diz assim, a parótida é uma saliva mais serosa. Ou quando a gente fala capacidade de tamponamento bicarbonato, vendo do estímulo salivar dessas glândulas parótidas. Ou as glândulas submandibular, sublingual e as glândulas menores ao longo de toda a mucosa, o que acontece? Elas trazem essas proteínas altamente glicosiladas, que eu mostrei lá na aula, por exemplo, a mucina 5B, a mucina 7. E é essa glicolização dessas proteínas que trazem a viscoelasticidade salivar, que é esse teste que tu mencionou. Na verdade, esse teste ele até tem um nome que é Spin-Barkite. Nossa, isso eu não ia lembrar nunca. Então, e é o teste de viscoelasticidade salivar que a gente pode e deve fazer no consultório. A minha dúvida era assim, não sei se isso é possível fazer, mas tem como a gente estimular um tipo de glândula diferente? Por exemplo, se o paciente tem uma saliva, aquela mais mucosa, mais pegajosa, que você puxa o fio, a saliva vai acompanhando você até o sugador. E assim... saliva de moldagem. E aquilo incomoda o paciente, porque tem muitos pacientes que falam, eu babo muito, quando eu falo fica, né, aquela coisa pegajosa. E aí, na minha cabeça, eu sou assim, beleza, tem um problema, mas como que a gente resolve, né? Tipo, a minha intenção é sempre resolver o problema. Tem como a gente estimular só o tipo de glândula? Por exemplo, ele tem a saliva mucosa e eu quero estimular então só a parótida para ter uma saliva mais serosa. Existe alguma maneira da gente estimular só essa glândula? Não, a resposta é sim. A gente, inclusive, tem uma revisão publicada sobre diferentes tipos de estímulos físicos. E esses estímulos físicos podem ser focados e devem em glândulas específicas. Inclusive, é uma publicação, depois eu mando para vocês, elas postam lá, que é estímulos físicos para manejo de hipossalivação de boca seca. Então, tu tem, por exemplo, um dos estímulos é laser terapia. Então, dependendo da situação do nosso paciente, o que a gente quer estimular, a gente pode fazer essa laser terapia extra-oral ou também intra-oral. Então, muitas vezes, o paciente ele vem reclamando da falta de lubrificação. Então, a gente quer fazer o estímulo das glândulas seromucosas e mucosas. Então, a gente faz tanto o estímulo extra-oral, aqui submandibular e sublingual, e também intra-oral, ao longo de todas as glândulas menores nas mucosas. Então,
perfeita a tua pergunta, a gente tem o estímulo do laser, tem estímulo elétrico também, então alguns tipos de estímulos físicos, inclusive indico, vou deixar que depois eles põem na legenda, né, do podcast, essa nossa revisão dos diferentes tipos de estímulo para cada glândula específica. Então, Já respondeu a pergunta, hein? Mas eu queria saber eu um fiquei pouquinho... com vergonha de perguntar lá. Saber um pouquinho mais da Roberta do envelhecimento precoce bucal, que ainda é um assunto já muito estudado, já tem, então, saindo Mais no de terceiro 15 anos, livro, né, e tudo mais. Acho que lançou ano passado, né? Janeiro terceiro, do ano né? passado, faz um ano. O que foi o PV foi no programa, tudo. Mas ainda é um assunto difícil de colocar na cabeça dos dentistas, mas eu acharia fácil de colocar na cabeça dos pacientes. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais assim, como que a gente consegue trazer esses diagnósticos, essa visão da MEP pro consultório, né, para ser mais fácil para o dentista. Na realidade, como o PV fala, a gente está vendo isso diariamente nos consultórios. Eu acho que o problema é muito mais amplo. A gente instituir isso nas universidades mudaria totalmente a forma como a odontologia iria enxergar a doença, né? E hoje ainda não está sendo possível isso, é um movimento que a gente está tentando fazer para conscientizar, a gente ainda está pequeno, né? A nossa comunidade ainda é pequena, perto do propósito que a gente tem. É barulhenta, mas pequena. Assim, para o dentista que está assistindo, eu só falo para ele parar e observar o paciente dele. Pare e olhe o seu paciente, que paciente que não tem desgaste nos dentes hoje, que paciente que não tem trinca, o paciente chega no nosso consultório falando, doutora, quebrou meu dente, eu comi um pão. Pô, pão é mole, não quebra dente. O que quebrou foi a trinca que estava lá, que foi evoluindo para uma trinca de esmalte para uma trinca de dentina, até quebrar, né, até fraturar. Então, que dentista que não tem esse paciente no consultório hoje? Porque a cárie pode ser a doença mais prevalente, mas a doença mais incidente no nosso consultório hoje é a CEPB. Então, assim, é só o dentista parar e observar os casos do consultório dele e vai verificar, se ele começar a ver um pouquinho desse conteúdo que a gente joga nas redes, que tem lá na comunidade, a gente vai parar para observar que, assim, 90% do nosso consultório tem CEPB. E quando o dentista descobre isso, ele vai atrás. Então, ele vai atrás do estudo, ele vai atrás do livro, ele entra na comunidade e assim, é um caminho que eu acho que não tem volta mais. Depois que você vê, não dá para desver. E a doença também não. A doença está evoluindo pelo próprio estilo de vida. Então hoje a gente tem atletas, e a gente não fala, a Deia Tolentino já veio aqui, que eu também acompanho, a gente tem atletas, a pessoa que você vai na academia, ela tá gravidinha, nem vou falar, mas eu nem quando não é. Voltei a fazer Muay Thai agora. A gente que vai na academia pelo menos 2 vezes por semana já é considerado atleta amador. Então, assim, tem uns que investem em nutricionista, em dieta específica, em nutrólogo, gasta maior grana e não pensa que tem que prevenir com o dentista também. Sim. Né? E aí a saliva é o segredo, porque tudo que a gente já falou aqui, a proteção que a gente vai ter disso, desses dentes para evitar a fratura, para prevenir todo esse conjunto que a saliva engloba da CEPB, dos fatores, é a resposta. Então, por isso que eu fui para o mestrado com a Débora. Né? Ela vai retardar o envelhecimento bucal. A saliva vai prevenir. Vai prevenir. Porque o envelhecimento bucal vai acontecer. Vai acontecer, mas ele não pode ser precoce. Ele não pode muito ser precoce, como a gente está vendo jovens de 20, menos de 30 anos com recessões gengivais enormes. Porque você olha uma série de fatores, né? Né? E a saliva foi a virada de chave, né? A Roberta, ela veio para o Saliva Pro, que é uma comunidade que eu fundei ano passado, que é de dentistas que usam o diagnóstico salivar para tornar o seu diagnóstico ainda mais eficiente no dia a dia do seu consultório. Quando ela veio para o Saliva Pro, ela viu essa virada de chave e acabou vindo estudar mais, né, no Saliva Lab, fazer mestrado. Hoje ela faz mestrado em diagnóstico salivar focado em CEPB. Então, para trazer as respostas, né, a ciência para nossa clínica. Sim. Para também colocar isso mais na academia, para depois levar para a faculdade, o que é a dificuldade da gente inserir isso aí no currículo de quem está estudando odontologia, né? E o que eu acho muito legal da CEP, que abriu minha cabeça, porque eu fiz o curso do PV também, né? Estou na comunidade e tudo mais, é que assim, e isso é legal para o dentista que faz uma restauração cervical. Quem é paciente está escutando aqui, é aquele buraquinho que está no pezinho do dente, a gente chama de lesão cervical não cariosa. Então é quando não tem uma cárie, mas você tem um buraco ali, ou então a sua gengiva desceu.
ou a sua gengiva desceu e tudo mais, então a gente chama de lesão cervical não cariosa. Aí o dentista vai lá e restaura, cai a restauração. Aí o dentista vai lá e restaura, a gengiva desce um pouquinho mais. Mas será que a gente vai ficar só no curativo? A gente não vai prevenir? Ou a gente não vai, de repente, descobrir a causa daquilo que essa é a chave, é descobrir a causa? E daí que entra o pulo do super gato, comum. que é a saliva. Estudos e estudos com pacientes com boca seca, paciente com síndrome de Sjögren, que as suas restaurações duram menos. Então, hoje, não tem como fazer um procedimento restaurador, né? Um tratamento restaurador no nosso paciente sem antes olhar a saliva dele. É o pulo do gato. Sim. É porque depois o que acontece? Cai a restauração, aí você fica pensando, eu errei a técnica, Adesivo, eu errei o adesivo, entrou saliva, saliva, ó, de novo, né? Mas na verdade é porque você não tá olhando o todo, a gente tá muito fechado. Eu ontem na minha palestra um caso semelhante a isso que a gente tá falando, que quando eu não olhava a saliva, a paciente retornava, polifarmácia, um monte de doença sistêmica, mas assim, a paciente voltava porque caía as restaurações. Depois que eu comecei a ter esse olhar para a saliva, fiz o teste de fluxo salivar, entendi qual era o problema e a gente foi controlando, porque assim, é o que a gente fala, o paciente polifarmácia, com doenças sistêmicas, tireoide, diabetes, é difícil você controlar a salivação, porque tem vários fatores que estão influenciando. Mas só o fato da gente tentar controlar, retardar, né, aumentar a qualidade de vida do paciente com o aumento da salivação, ela volta, já tem o quê? Uns 3 anos que não caiu mais a restauração. Eu estou controlando. Então, assim, além de evitar o retratamento, a gente prolonga a vida útil dessas restaurações desse nosso tratamento. Sim, entendeu? muito bom, gente. Esse assunto é gigante, né? Por isso que a gente precisa do programa inteiro. Porque eu tenho certeza que esse assunto é muito importante, muito interessante e muito pouco falado. Saliva onde que você vê aqui alguma coisa falando de saliva, né? É muito difícil. Né? Então tem que levantar a bola pra galera cortar. É um assunto que dá água na boca. Nós não vamos cuspir no prato que nós comemos, né? Nem cuspir pra cima, cai na sua cabeça. Mas é isso aí. Obrigado, viu, por vocês terem vindo aqui no Pode Sondar. Obrigado, a Roberta e a Débora. Quem tá sem crachá, eu não vou lembrar o nome. Roberta e Débora, né? Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Foi muito bom. Prazer, a gente que agradece. Parabéns. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Até o próximo. Tchau.